Então, gente, orações coordenadas, aditivas e adversativas. Primeiramente, vamos relembrar, desde a origem, o que é uma oração. O que é uma oração, oitavo ano? Tudo aquilo que tem um verbo. É uma frase que tem um verbo. Uma frase estruturada em torno de um verbo. Ok. Quando uma oração, ela pode ser um período. Muita gente antes achava que período era um conjunto de orações, mas não é necessariamente. Por quê? Porque existe o período simples e o período composto. O período simples é o que tem apenas uma oração e o composto que tem duas ou mais. Então, período é quando estrutura em torno de uma ideia, ou seja, tem sentido completo, pode ser uma oração, e normalmente nós conseguimos identificar o período em um texto a partir de, porque ele começa com a letra maiúscula e ele vai até o ponto. Então, normalmente o período ele vai até um ponto, o primeiro ponto. E tem sentido completo. Então, uma oração pode sim ser um período. E um período pode ser uma oração, vice-versa. Então, o período, temos, como eu já disse, o simples e o composto. O período simples é o que tem apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. E o composto que tem duas ou mais. O período, quando ele é composto, ele pode ser formado por duas ou mais orações, e ele pode ser um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação. Então, gostaria de que vocês pegassem um caderno ou no livro fizessem esse esqueminha aqui. É um esquema bem, bem simples que eu vou fazer. Vou colocar aqui. Então, nós temos aqui os períodos. Peraí, eu vou pegar o caderno. Jesus. O período, ele pode ser simples, ou ele pode ser composto. Quando ele é composto, ele pode ser de dois tipos, por coordenação, ou ele pode ser composto por subordinação. Por subordinação. Quando ele é composto por coordenação, é daí que vem as orações coordenadas. Aí nós temos as assindéticas. E nós temos aqui as orações sindéticas. As sindéticas podem ser, vou colocar as setinhas ainda, viu, gente, para indicar melhor. As sindéticas podem ser aditivas, adversativas. Vou colocar o 1 para mostrar os tipos. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa e só. Elas Ainda podem bem ser... que não é difícil, professora. Oxi. Oi? Ainda bem que não é difícil. Não, não é tranquilo. As coordenadas são as minhas favoritas, gente. Eu acho muito fácil as coordenadas. Eu as acho muito fáceis. Eu as acho. Exatamente. Eu as acho. Oi. Ou eu acho-as. Tanto faz. Isso é colocação pronominal, vocês vão ver no nono ano. Deixa eu dar Professora, para de assustar. Não, gente, é fácil. Eu me sinto bem, sinto-me bem. Sentir-me-ei bem. Ninguém usa sentir-me-ei, mas também é correto, viu? A Amy tá assustada agora. Isso aí a gente usa, tipo, muito formal, né? É bem formal. Mas existe, é tipo... A pessoa falar um negócio desse na rua, o povo vai olhar com a cara feia. É tipo, ó, te farei um favor. Far-te-ei um favor.
Dançarei. Digamos que eu estou como se eu falasse com uma música. Eu vou te dançar a música. Você vai ver se eu não vou te dançar. Dançar-te-ei música. Tô conversando com a música, tipo... digamos que eu estou lá. Eu converso sempre com seres inanimados. Às vezes eu estou limpando a casa e não consigo tirar uma teia de aranha. Eu digo, se prepare que eu pego já você, teia de aranha. Isso é bem normal, viu, professor? Isso é bem muito eu normal. Converso o tempo inteiro com seres inanimados. Meu Deus. Então, nós temos aqui... As de subordinação nem vou colocar para não assustar vocês. Vou deixar só coordenação aqui por enquanto. Então, a subordinação também é difícil, é? A subordinação... Sabe quantos tipos de orações subordinadas vocês vão ver no 9º ano? Ave Maria. Vocês vão ver 10 tipos de adverbiais. Vão ver 2 tipos de adjetivas, já dão 12, né? E vão ver 6 tipos de substantivas, já dão 18. 18 tipos de orações. Professora, Ave Maria. eu vou pular o 9º ano. Não. Eu vou pular. Vixe Maria. Isso. Eu também, Esté. Parece que eu tô brigando com o vento. Eu brigo com tudo. Tudo que eu acho em casa, eu começo a brigar quando eu estou arrumando a casa. Descontando em tudo. Porque se tiver uma coisa fora do lugar, eu começo a brigar. Eu brigo com o Ted, eu vou brigando Você tudo. vê que quando a pessoa está estressada e repassando, mete o pé em alguma coisa. Eu brigo com tudo. Se eu levar uma topada, eu vou brigar com o que eu topei. Vou brigar com a cama, brigo com tudo. Alguns ficam chutando o travesseiro, jogando e tal. É assim. Infelizmente. Então, coloquem aí. Colocar assim para facilitar o entendimento. O professor quer dizer que vão ser 18 quando for para o 9º ano. Mas não são de uma vez, não. Vocês primeiro vão ver as substantivas, são 6 tipos. Aí vão ver aos poucos. Não, gente, difícil. Só são muitas, mas não são muitas. A gente vai ter que lembrar de tudo isso quando for para a prova, no 9º ano? Ou não? Isso aqui, coordenada? Na subordinação, a gente vai ter que, por exemplo, quando a gente for para o 9º ano fazer essa prova, a gente vai ter que se lembrar de tudo isso aí da subordinação, tudo? Não, vai ser revisado. Vai ser revisado. Não, nem tudo. É um conhecimento, Góis, que vai levando para outro. Levando ao outro. Parece até um pouco com conjuntivo / conectivo, porque, aditiva, adversativa, porém, não sei o quê. Olha, foi ótimo você lembrar isso. Por quê, gente? Não é à toa que vocês primeiro aprenderam o quê? As conjunções, os conectivos. Porque não tem como você estudar oração coordenada se você não souber nada de conjunção. Então, quem não lembra mais o que é uma conjunção, apesar que foi o assunto da nossa prova passada, quem não sabe, volta a estudar, porque só consegue aprender oração coordenada quem sabe o básico das conjunções. Então, gente, vamos lá, continuando. Como eu disse a vocês, o período ele pode ser simples ou composto. Quando ele é composto de 2 formas. Ele pode ser composto por coordenação ou subordinação, ou até pode ser composto pelos 2. Só que eu coloquei assim separado. Quando ele é composto por coordenação, existem 2 tipos de orações coordenadas, 2 subtipos. Existem as assindéticas e as sindéticas. Sempre que vocês tiverem dúvida, lembre assim. As assindéticas, esse A, ele é um A de negação, ou seja, não tem síndeto. O que é síndeto? O síndeto é a conjunção. Então, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. E as sindéticas são as que possuem. Como elas possuem conjunção, essas conjunções elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Então, quando na oração nós temos essa conjunção, ela vai dizer que tipo de oração é. É bem simples.
É como se eu colocasse um exemplo tipo assim. Ó, vou comprar frutas e passar no centro. Não, vou colocar assim. Acordei cedo e tomei café. Pronto, perfeito. Primeiro, vamos dividir essas orações. Quantos verbos nós temos? Eita, coloquei aqui uma letra a mais. Quantos verbos nós temos? 2. Acordei. 2 verbos, certo? Acordei e tomei. Primeiro, sempre nós temos que achar os verbos. Acordei e tomei. 2 verbos, provavelmente eu tenho 2 orações. Qual é a primeira oração? Acordei. Acordei cedo. Acordei cedo. Acordei Segunda oração, tomei café. Tomei café. Nessa primeira oração, nós temos síndeto? Temos alguma conjunção nela? Não. Não. Então, ela é uma oração, porque tem verbo. Ela é coordenada, porque tem sentido completo. Ó, acordei cedo, você consegue entender completamente. Então, ela é coordenada. E ela é assindética. Assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Já essa segunda oração, tem síndeto? Não. Sim. I. Tem conjunção? I. O I? Mas esse... Oxi. O I não é uma conjunção aditiva? Mas, tipo, eu pensava que a senhora tinha separado sem o I. Sim, eu falei sem o I, mas observe que ele faz parte aqui dessa segunda oração, ó. Ele não está aqui junto? Gente, como é que eu divido uma oração? Antes da conjunção eu tenho a primeira, depois da conjunção eu tenho a segunda. Então, esse I, ele faz parte dessa segunda oração. E tomei café, ó o síndeto. Tomei café, sentido completo? Tem. Tomei café. Qualquer pessoa entende que você tomou café. Então, nós temos aqui uma oração. Por que oração? Porque tem verbo, certo? Coordenada, sentido completo. Sindética ou assindética? Sindética. Sindética. Por que sindética? Porque nós temos síndeto. E o que é o síndeto? A conjunção. Olha ele aqui. Essa conjunção, ela adiciona uma informação, ela contraria uma informação, ela alterna uma informação, conclui ou explica? Adiciona. Adiciona. Se ela adiciona, nós temos aqui uma oração coordenada, sindética, aditiva. Aditiva porque adiciona. Tá vendo que não é difícil? Não é difícil. Você sempre vai observar a conjunção. O que eu gosto das coordenadas é justamente isso. É que nas coordenadas, a única coisa que você tem que observar, basicamente, além do sentido, é claro, é a conjunção. Se nessa mesma frase eu tirasse o io e colocasse o mais não tomei café. Conjunção mais. Seria adversativa. Ela deixaria de ser aditiva para ser adversativa. Poxa, você acordou cedo, mas você não tomou café. Se você acordou cedo, o ideal seria que você tomasse café, porque acordou cedo, mas você não tomou. Então, observe que o mais, ele está contrariando a informação dita anteriormente. Se ele contraria a informação dita anteriormente, é uma oração adversativa. Então, só com a troca da conjunção, basicamente, eu já transformo a oração em outro tipo. Então, voltemos agora para o livro. Voltemos. Orações coordenadas, aditivas e adversativas. Leia as frases a seguir. Oi? Oi? Vai depois mandar o print no grupo? Vou sim mandar o print. Acho que já mandei. Deixa eu ver se eu já mandei. A foto do... Mandei. Ah, mandou.
Mandei sim. Posso ler, professora? Pode. Tá. Orações coordenadas aditivas e adversativas. Leia as frases a seguir. Preá trabalha, preá estuda. Essas duas frases expressam ações diferentes desempenhadas por um mesmo sujeito. Tanto é assim que podemos reuni-las em uma só, formando o período composto por coordenação. Preá trabalha e estuda. Agora, nesse período, temos a adição de duas orações coordenadas. Por esse motivo, a conjunção I é classificada como conjunção coordenativa aditiva. O I é a conjunção aditiva mais comum, mas é possível expressar essa relação de sentido de outras maneiras, como ocorre nessa frase. Ele não trabalha nem estuda. Então, gente, se vocês observarem, não é apenas a conjunção I que acrescenta informação. O nem também. Eu poderia até colocar nem também estuda. E também estuda. Então, o I também, o nem, esse nem, ele está acrescentando a informação. Agora, leia o quadrinho abaixo. Luciano, leia, por favor, esse quadrinho. Tá bom, vou ler. Vou botar aqui na página. Por que o seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo? Porque o segundo ele, quem trabalha muito, não tem tempo para ganhar dinheiro. Aponte uma palavra que poderia substituir o advérbio só no primeiro balão. Nem Ganha Mais? salário mínimo. e nem ganham salário. Porque o seu pai trabalha tanto e nem ganha um salário mínimo. Poderia ser o nem, e somente ganha, poderia ser o somente. No primeiro balão, podemos identificar quantas orações? Duas? Quantas orações, primeiro balão? Qual seria a primeira? Porque seu pai trabalha Seu verbo ser, né? e só ganha um salário mínimo. 2 orações, certo? 2 orações. Essas orações dependem sintaticamente uma da outra? Elas são dependentes ou independentes? Porque o seu pai trabalha tanto. Uma oração só ganha um salário mínimo. Da primeira. Gente, a conjunção porque ela está fazendo o quê com a oração? Qual é o sentido dela, o valor semântico dela? Ela adiciona, Pergunta. terna ou Pode fazer uma pergunta. segundo balão, ó. Observe que é o segundo. Porque, segundo ele, Segundo. esse porquê está explicando, está dando uma resposta, né? Por isso que ele é junto e sem acento. Ele está explicando. No segundo balão, existem quantas orações? Três. Trabalha, tem e ganha. Trabalho tem ganhar. Porque, segundo ele, quem trabalha muito, não tem tempo, segunda oração, para ganhar dinheiro, terceira oração. Temos 3 orações. Cadê? Epa. Qual é o valor semântico
estabelecido pela conjunção I no primeiro balão. O I, ele adiciona ou ele contraria uma informação do primeiro balão? Gente, se ele trabalhar tanto, o ideal é que ele ganhasse Mais dinheiro. mas ele não ganha. Contrariando. Ele está contrariando. Aí muita gente diz, o I é conjunção aditiva, na maioria das vezes. Às vezes é aditiva. Eu digo assim, Adição. reguei as flores e elas morreram. Aditiva ou adversativa? Adversativa, regou com o quê? Oxi. Se você regou as flores, o ideal é que elas estivessem vivas, mas elas morreram. Então, observem que o I, ele contraria nesse caso. Se ele contraria, eu tenho uma conjunção adversativa. No primeiro balão desse cartoon, temos um exemplo de período composto por coordenação. Isto é, as orações que o compõem se apresentam independentes sintaticamente. Assim, poderíamos escrevê-las da seguinte maneira. Por que o seu pai trabalha tanto? Por que o seu pai ganha só um salário mínimo? Observe que, nessa situação, o fato de o pai do menino trabalhar muito nos leva a supor que, logicamente, ele ganharia bem por isso, mas não é o que acontece. Nossa suposição não se realiza na segunda oração. Assim, dizemos que houve uma adversidade, uma oposição entre as ideias. Essa relação semântica pode ser expressa de maneira bastante clara quando utilizamos uma conjunção adversativa. Observe. Por que o seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo? Por que o seu pai trabalha tanto, mas só ganha um salário mínimo? Por que seu pai trabalha tanto, porém só ganha um salário mínimo? Por que seu pai trabalha tanto, contudo só ganha um salário mínimo? Portanto, podemos concluir que, nesses casos, temos períodos compostos, mais de uma oração, por coordenação, e a segunda oração expressa uma adversidade da primeira. Por essa razão, classificam-se como orações coordenadas sindéticas adversativas. Em resumo, a oração adversativa é aquela que contrapõe a informação dada anteriormente. A oração aditiva é aquela que adiciona informação. Se eu digo, estudei muito, no entanto, não passei na prova. Se você estudou muito, o ideal era que você passasse na prova, mas você não passou. Então, é uma oração adversativa, porque está contrariando as informações. Outra coisa é dizer, estudei muito e passei. Se você estudou muito e passei, o e passei está adicionando informação para que foi dita. Professora, a Clara mandou dizer que ela vai sair porque a internet dela está muito ruim. Tá, tudo bem, Clara. Obrigada, Góis. De nada. Então, nós temos aqui um texto 1, na página 279. Deixa eu ler. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu projetar aqui. Pode ler. As orações a seguir formavam um título e um sutiã do subtítulo de uma notícia publicada por um jornal do Rio de Janeiro. O salário mínimo vai aumentar em maio. O salário mínimo é, letra A, o salário do... Tem o subtítulo, Gabi. Ó, salário mínimo vai aumentar em maio. Espera-se um pequeno aumento. Gente, nessa notícia aqui, nós temos sutiã que chama, é o subtítulo, viu? Ó,
Esse subtítulo aqui, espera-se um pequeno aumento, é chamado de sutiã de um jornal. Então, nós temos o título e o sutiã, que é o subtítulo. Observe que quando você lê o título, salário mínimo vai aumentar em maio, chega a dar aquela animação. Quando lê o subtítulo, que é aquelas letrinhas menores, desanima. Espera-se um pequeno aumento. Isso acontece muito, gente, em propaganda. Um dia, a família do Henrique, do meu namorado, né? Ela foi jantar, lá em Maceió. Aí foram para uma pizzaria. Aí, quando passaram em frente a essa pizzaria, tinha lá dizendo assim, rodízio de carne por apenas 30 e poucos reais. Era 30 e poucos reais. Falei, como tá bom, vamos. Todo mundo foi para lá, para o rodízio, a família, comeram muito. Quando veio a conta, um absurdo. Porque essa churrascaria é muito cara. E um absurdo a conta, deu muito dinheiro, eu não lembro quanto. Eu sei que eram poucas pessoas e parece que a conta deu 500 e pouco. Deu muito cara para a quantidade de pessoas. Se fosse pela quantidade, daria coisa de 200 reais. Olha a diferença, de 200 para 500. E quase que eles não tinham dinheiro para pagar a conta. Mas isso aconteceu por quê? Porque em letras pequenas tinha lá dizendo o dia que era aquele valor. Então, bem grande tinha lá, rodízio de carne, 30 e poucos reais, e bem pequenininho tinha lá, de segunda a quinta-feira. Então, passou de quinta, não é aquele valor mais. Entenderam? Então, é o que acontece muito em propaganda. Isso é até crime. Não pode, na verdade, acontecer. Igual posto de combustível, que tem lá bem grande, aí às vezes tem lá o valor e tem à vista. Aí você pega e vai colocar o combustível, vai colocar no cartão. E, de repente, tem uma alteração de valor. Então, isso não pode ser caracterizado como propaganda enganosa. Nesse caso aqui, do jornal, provavelmente a notícia ficou em caixa alta, em maior, por quê? Para chamar a atenção de quem? Para chamar a atenção de quem iria comprar o jornal. Quando viu lá o título bem grande, disse, eita, vou comprar esse jornal, vai dizer mais sobre esse salário. De repente, o que acontece? É um pequeno aumento. Então, há uma quebra de expectativa no leitor, há uma quebra de expectativa em quem vai comprar esse jornal. Eu vou passar para casa a atividade. Deixa eu dizer as páginas aqui. ...280 a 283. Beleza. Vai fazer a chamada agora? Então, para casa, deixa eu colocar aqui no grupo. Para casa, dá 280 a 283. Beleza. Tô louca para comer. O gostador de para comer. Fazer a frequência aqui rapidinho para... A professora manda a página da atividade para casa e ela manda um sinal de alerta, tipo, perigo. Perigo. Eu mando porque, às vezes, no meio de tanta mensagem, vocês não conseguem achar as páginas. E quando eu coloco um emojizinho assim, aí fica mais fácil de encontrar. Destaca mais. Destaca. É verdade. Oi? Parece até assim, você vai ver uma atividade e aí tá com um sinal de perigo aí. Mano, o que é isso? Não é para fazer atividade, não, é? Mas isso não quer dizer necessariamente de perigo. Pode ser atenção somente. Atenção, muito bem. Pode ser uma atenção. Eu coloco mais no sentido de atenção mesmo. Sim, vamos lá. Carlos Guilherme. Frequência, Carlos, faltou. Clara. A Clara estava com a internet ruim. Mas ela está participando. Débora. Esté. Presente. Gabi. Presente. Cauã.
Lara, Presente. Lucas, Presente. Luciano, Presente. Luiz Guilherme, Presente. Maria Vitória, Maria Vitória, Matheus Góes, Presente. Acho que a Vitória vai dizer pelo chat. A senhora tá pulando o meu agora. Eita, mulher, eu estou com essa mania ultimamente de pular o nome de 2, 3 alunos. É porque, às vezes, quando eu tenho que pular o de alguém, quando eu vejo com M, eu pulo. Acho que é porque eu falo da Maria Vitória antes. Aí eu acho que é Mariana. Deixa eu ver aqui. É Mariana. Presente. Matheus Barbosa. Faltou. Matheus Barbosa vai almoçar, né? Ele estava com muita fome, ele não conseguiu resistir e saiu da aula. Barbosa. Murilo. Murilo Presente. faltou. Não, ele está no chat, professor, ele está no chat. Sim. Nicole. Pedro Lucas. Presente. Raíli. Presente. Irla. Presente. Faltaram a aula de língua portuguesa. Carlos, Débora, Cauã, Maria Vitória, Matheus Barbosa e Nicole. Deixa eu confirmar se no bate-papo alguém disse presente. Eu acho que eles pensaram que a aula de A Mavi geografia era... respondeu. A Vitória tá, Presente, verdade. O professor, eu acho que todo mundo pensou que a última aula é de geografia e foram comer lá. Aí pensavam não que viram não era a última Eu aula. quase que me esqueço. Se não fosse a senhora ter mandado o link antes, eu já tinha. Ou seja, todo mundo perdeu a aula de matemática. Então, gente, Matemática. para finalizar a aula de hoje, façam a atividade, me mandem foto, que amanhã faremos a correção, certo? Certo, querida. Então, beijos, Beijo. bom almoço. Bom final de semana e tchau.